Saudações a todos, então vamos aqui ao nosso caso. Ele está descrito aí nesse site, o www.estuderadiologia.com.br. E estas são as imagens que temos: uma ressonância de crânio sem contraste. Aqui temos a sequência T1 porque o líquor está escuro, a substância branca está mais clara e a substância cinzenta está cinzenta. Isso é T1. Temos aqui T2 porque o líquor está branco. Líquor branco, substância branca escura, substância cinzenta mais clara. Então temos T2 e T1 no plano axial. Nossos achados são estas lesões que têm porção periférica de hipossinal em T2 e porção central com focos de hipersinal. Corticais e subcorticais bilaterais, são múltiplas. E em T1, algumas delas aparecem com pequenos focos de hipersinal e alguns focos de hipossinal. Temos também essa sequência, é o SWI, imagem pesada em susceptibilidade. Essa sequência ela merece alguns minutos para conversarmos a respeito dela. Algumas substâncias causam alterações no campo magnético ao redor delas, principalmente os metais, alguns derivados do sangue, a ferritina e as calcificações são as principais. Então, essas substâncias causam uma perturbação no campo magnético ao redor dela e, em decorrência disso, ocorre uma ausência de sinal naquela área de campo magnético alterado. Portanto, elas não dão sinal, elas ficam escuras. E essa sequência, a imagem ponderada em susceptibilidade, ela intensifica esse artefato. Então, normalmente, essas substâncias aparecem como pontos de hipossinal no T2 e no SWI esse hipossinal fica maior, porque esse artefato ele fica mais extenso. Com isso, podemos identificar mais facilmente as calcificações na ressonância e os produtos derivados do sangue na ressonância. Então, lesões calcificadas e lesões com hemorragia, elas aparecem como essa ausência de sinal no SWI de maneira muito intensa. Por isso, SWI passou a ter uma enorme importância na ressonância magnética. Voltando ao caso, então, se temos múltiplos focos de hipossinal e ausência de sinal visualizados na sequência SWI, significa que essas áreas são ou de calcificações ou de hemorragias. Aí diminui um pouco o leque de diagnósticos, né? Por exemplo, calcificações podem ser decorrentes de sequela de neurocisticercose ou calcificações em infecções congênitas, por exemplo, citomegalovírus congênito, por exemplo, toxoplasmose congênita, ou calcificações em granulomas, sequela de doenças granulomatosas, ou hemorragias que podem ocorrer no hipertenso crônico, no paciente que usa anticoagulante, ou múltiplos pequenos AVCs hemorrágicos, que acontece, por exemplo, no doente com angiopatia amiloide, ou pequenas hemorragias na lesão axonal difusa. Enfim, estreita bastante o leque de possibilidades diagnósticas. Então, veja aqui que algumas das lesões nós víamos claramente no T2, turbo espinheco, né, festa espinheco, e aqui no SWI vemos elas muito maiores e algumas que não víamos, né? Por exemplo, esta não eram visíveis
no T2 turbo-espinheco. Vamos olhar mais de perto. Veja a morfologia desta lesão. Veja que há um halo de hipossinal, um halo escuro ao redor, né, completo, e na porção central múltiplos focos de hipersinal em T2, com aspecto semelhante a uma pipoca. Um outro detalhe é que não há edema ao redor, não há edema cerebral ao redor. Um terceiro detalhe, não há um efeito expansivo, não há um efeito de massa. Veja que não há um aumento de volume, não há uma redução dos sulcos corticais na adjacência. Então, esse aspecto com halo de hipossinal completo, com focos de hipersinal com morfologia em pipoca, permite que cheguemos ao diagnóstico de cavernoma. Veja aqui o mesmo aspecto. Halo de hipossinal, focos de hipersinal com aspecto em pipoca, ausência de edema e ausência de efeito expansivo. Então, eram múltiplos cavernomas. Observe que o cavernoma não é uma neoplasia verdadeira, ele não tem proliferação celular, então não é um hemangioma cavernoso. O cavernoma hoje é considerado como uma malformação vascular cavernomatosa. Normalmente é uma lesão única, mas pode ser múltipla, e quando é múltipla temos que fazer uma pesquisa familiar, porque pode estar relacionado a mutações de determinados genes que levam a múltiplos cavernomas com um caráter familiar. Esse é um caso que eu acredito ser relevante pela possibilidade de vermos a utilidade da sequência SWI na detecção dos cavernomas e também pela possibilidade de discutirmos os aspectos de imagem do cavernoma. A maioria das vezes não há edema e não há efeito expansivo. Algumas vezes ocorre edema ao redor, principalmente em casos que têm hemorragia recente. O cavernoma ele sangra para dentro dele mesmo, por isso faz múltiplos focos de alteração de sinal no seu interior. E o halo ao redor é de hemosiderina, o produto final da degradação da hemoglobina, em decorrência de múltiplas pequenas hemorragias crônicas. Mas ele não costuma sangrar por parênquima adjacente a ele. Também sugiro fortemente este link, no qual podemos encontrar as principais aplicações clínicas da sequência SWI. Ela é muito importante não só para a pesquisa de lesões calcificadas e lesões hemorrágicas, essas que nós citamos, mas algumas outras pesquisas. Então é isso e até o próximo caso.